A gente volta a falar de assuntos aqui em Brasília, porque o nome do Guilherme Boulos vai lá, claro, o novo ministro aí da Secretaria-Geral da Presidência da República no Palácio do Planalto, já foi publicado no Diário Oficial. Então ele já está aí oficialmente ministro e ele prepara a pasta da secretaria antes da cerimônia de posse, que está marcada para a próxima quarta-feira. Quem traz essas informações é o Igor Damasceno novamente. É isso, né, Igor? É isso mesmo. A posse de Guilherme Boulos, novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, está marcada para a próxima quarta-feira. Mas ele já foi nomeado pelo presidente, já está com o nome publicado no Diário Oficial da União. Então, na prática, Boulos já é um ministro efetivo do governo federal. E por isso ele tem dado expedientes aqui no Palácio do Planalto, onde funciona a Secretaria-Geral, é um ministério palaciano. E ele tem feito reuniões internas. Recentemente, se reuniu com o ministro da Secretaria de Comunicação, Sidônio Palmeira, justamente para traçar estratégias para levar o presidente Lula às ruas. Esse é um dos grandes desafios dele, já já a gente fala sobre isso. E também teve reunião com o seu antecessor, o ex-ministro Márcio Macedo. A expectativa é que Boulos troque a equipe com integrantes de movimentos sociais, por exemplo, a Frente Povo Sem Medo e também Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, devem ter integrantes trabalhando aqui no Palácio do Planalto com Guilherme Boulos. Agora, falando sobre levar Lula até as ruas, esse é um dos grandes desafios de Guilherme Boulos, ele que pretende fazer uma comitiva presidencial que vai rodar os 26 estados brasileiros. É uma chance, uma estratégia adotada por Guilherme Boulos para aproximar Lula do eleitor, já mirando as eleições de 2026. E uma outra estratégia, um outro desafio é elaborar um projeto de lei para os motoristas de aplicativo. Faz parte de uma promessa de campanha do presidente Lula, ele que quer trazer mais segurança jurídica para a categoria. Lula chegou a ensaiar há alguns anos um projeto de lei nesse sentido que não deu certo, não contou com a simpatia nem do Congresso, nem dos trabalhadores por aplicativo. E esse é mais um desafio de Guilherme Boulos, trazer uma legislação segura para essa categoria. Boulos já disse nos corredores aqui do Planalto que a carteira assinada, a CLT, não é a saída para esses profissionais, mas que estuda, sim, um meio de dar mais segurança jurídica. Voltamos ao estúdio. Pois é, esse projeto dos motoristas de aplicativo realmente está parado ali no Congresso Nacional. Está difícil de chegarem num acordo, as empresas e os representantes dos motoristas, mas isso até tem interesse dos deputados de centro. Basta aí ter uma organização e uma força política do governo para que isso avance. E a gente também lembra que, além desse projeto dos motoristas de aplicativo, tem também a PEC 6x1, que pretende acabar com a escala 6x1, criando aí a escala 5x2, com 2 dias de folga, proposta de emenda à Constituição que ainda está sendo elaborada na Comissão de Trabalho, deve seguir depois para uma comissão especial, para a Comissão de Constituição e Justiça, ainda tem um longo caminho pela frente. E tudo isso teria que ser aprovado até julho do ano que vem para poder fazer parte aí da campanha do presidente Lula, que começa a campanha, né, em agosto. A eleição é só em outubro, mas em agosto já começa a campanha de rua. E também a gente traz o nosso comentarista Renato Dorgan, porque, Renato, a gente já tinha contado aqui no Tempo Real que essa vinda de Guilherme Boulos, ela, claro, vai ajudar nessa aproximação de Lula com os movimentos sociais, tem esse objetivo de preparar a militância para as eleições de 2026, mas também tem um outro porém que a gente já pontuou aqui na nossa programação. Boulos, justamente por estar fazendo uma pressão de fora para dentro da sociedade, para dentro do Congresso Nacional, para tentar forçar os projetos do governo a andarem, pode acabar tendo um problema de rejeição com os deputados e partidos de centro, né? Porque Boulos representa justamente essa estratégia do governo de trazer a força da sociedade para a pressão da sociedade para dentro do Congresso. Você acha que Boulos vai mais ajudar ou mais atrapalhar o governo Lula? Eu acho que são dois vieses, né? Uma principal, o Boulos entrou para a eleição de 2026, organizar os setores ali, as organizações
não governamentais, as entidades sociais ali. Ele tem uma força muito grande do ponto de vista nacional, ele já é conhecido, já disputou uma eleição presidencial, disputou São Paulo, 2 vezes segundo colocado, tem uma rede social muito ativa, tem uma militância mais jovem em torno dele, né, com a saída de alguns players ali da esquerda também, por exemplo, o Janones não é mais ativo na rede social, né? Ele caiu demais ali depois dos problemas. Então, assim, o PT e a campanha de Lula está substituindo o Boulos ali, vai ser o grande articulador nacional dessa campanha e de dentro da máquina pública, né? Então, esse é o lado que eu acho que vai ser positivo, que ele vai conseguir trazer essas organizações para uma campanha de militância que o PT não tem faz tempo. Agora, do ponto de vista com a relação do Congresso, eu acho que vai ser muito complicado. Ele simboliza a esquerda tradicional, mais até radical para alguns de direita. Ele tem um problema de relação, ele é mais aguerrido, ele é mais de confronto. Eu acho muito difícil ele manter uma interlocução boa ali com o centrão, ou com a oposição, ou com a direita, então, mais radical, acho praticamente impossível, né? Eu não acho assim, eu acho que ele pode prejudicar essa relação no Congresso, mas a questão é eleitoral. Boulos, inclusive preparando Boulos talvez para 2030 ali, numa vitória de Lula, sei lá, hipotética, talvez seja o sucessor, que o PT também não tem esse nome. Exatamente. E nas últimas manifestações ali da esquerda, Boulos teve uma ação decisiva, né, para realmente reunir as pessoas e colocá-las na rua no 1º de maio e também na situação da PEC da blindagem. E ele teve essa atuação muito forte, que também foi decisiva para o próprio Lula colocá-lo nessa posição. Agora, Dorgan, a jogada foi de mestre porque aqui em São Paulo, Boulos não teve aquela atuação que se esperava como deputado, né? Isso aí todo mundo comenta que nesse cargo ele ficou apagadinho ali. Sem dúvida, ele tentou uma eleição majoritária no meio disso, que desvia o foco total, ele ficou praticamente o ano passado inteiro em eleição, mas sem dúvida nenhuma, é diferente ali a relação dele, aquela coisa, o ímpeto dele, ele é muito mais um político ali pro majoritário, né? É por isso que ele está tentando ali ser prefeito, que vai ter muita dificuldade em São Paulo, porque a rejeição da esquerda é alta aqui em São Paulo, né? Num eventual segundo turno. Mas agora Lula coloca ele exatamente onde ele é bom, né? Que é essa questão da organização, da militância. Ele vai ser praticamente o coordenador ali nacional ali de campanha, eu acho, do ponto de vista de mobilização e de dentro da máquina, né? Isso que é o negócio. Então, ele vai estar ali de dentro do Planalto fazendo essa organização. Eu acho que ele vai muito para isso. Eu acho que ele vai ter dificuldade, sem dúvida nenhuma, no Congresso. Isso eu não tenho dúvida. Obrigada, Dorgan. Já a gente volta com você, então.